Você consegue se imaginar nadando em um oceano onde até o menor dos predadores era maior que um tubarão branco? Bem-vindo a Pantalassa, um mar pré-histórico tão assustador que faria até o mais destemido mergulhador moderno tremer. Nas nadadeiras, antes das baleias, antes dos tubarões modernos, antes mesmo dos dinossauros, existia um mundo quase inteiramente coberto por água, dominado por criaturas tão colossais e bizarras que fariam qualquer filme de terror submarino parecer uma sessão da tarde. Esse oceano era vasto, escuro e mortal. Aqui o medo das profundezas, a talassofobia, não era só compreensível. Era pura questão de sobrevivência, porque sob essas águas habitavam monstros que redefiniram o conceito de predador de topo. Mas afinal, como era esse mundo? Perdido? Que seres incríveis nadavam por lá? E talvez mais importante, o que fez desse ambiente um dos mais perigosos que o planeta já viu? Há mais de 250 milhões de anos, muito antes dos dinossauros caminharem pela Terra, existia um superoceano que envolvia quase todo o planeta, Pantalassa. Este gigantesco corpo de água era o único oceano que circundava o supercontinente Pangeia e se estendia de polo a polo sem interrupções. Não existiam oceanos Atlântico, Índico ou Pacífico, como os conhecemos hoje. Havia apenas este mar global vasto, insondável e primitivo. Pantalassa era tão imensa que, na sua parte mais profunda, a luz solar não tocava o fundo nem há milhões de anos. Suas correntes eram imprevisíveis, suas profundezas insondáveis, e suas águas, em alguns setores, provavelmente careciam de oxigênio. As costas do supercontinente eram pontilhadas por vulcões ativos e geysers subaquáticos que liberavam calor e minerais, criando áreas ricas em nutrientes, ideais para o florescimento da vida, mas não uma vida como hoje. Esta era uma vida alienígena. Neste oceano, o clima foi condicionado por uma atmosfera rica em dióxido de carbono. As temperaturas eram altas e os polos não tinham calotas polares. O efeito estufa foi constante, criando um ambiente marinho mais quente do que qualquer ecossistema moderno pode suportar. E, no entanto, esta sopa quente foi o cenário ideal para o surgimento de formas de vida monstruosas. A superfície do mar podia parecer calma, mas por baixo dela travavam-se verdadeiras guerras entre espécies colossais. A pressão em profundidade era avassaladora. As temperaturas podiam variar acentuadamente entre zonas ricas em atividade vulcânica e áreas estagnadas, e os níveis de oxigênio flutuavam extremamente. Sobreviver em Pantalassa não foi apenas um desafio, foi um feito evolutivo. Em torno deste oceano, as costas da Pangeia eram acidentadas, com grandes falésias e praias nuas. O continente ainda era árido em muitos lugares, com poucas formas de vida complexas. E as primeiras florestas de samambaias gigantes, musgos e plantas primitivas estavam apenas começando a se desenvolver. Mas o verdadeiro teatro da evolução estava debaixo d'água. Nesse contexto, começaram a surgir as criaturas que definiriam uma época: o Ictiosaurus, o Placodermus, o Nautiloides gigantes e talvez o mais assustador de tudo, o Dunkleosteus. Esses predadores, equipados com armaduras de ossos, mandíbulas de poder esmagador e velocidade letal, transformaram o Pantalassa em uma verdadeira arena de combate natural. Mas não foram apenas os predadores que fizeram deste oceano um inferno. Para os fracos, havia também os mares anóxicos, regiões inteiras onde não havia oxigênio suficiente para a sobrevivência da maioria dos seres vivos. Ficar preso ali significava uma morte lenta por asfixia. E, no entanto, algumas espécies encontraram formas de se adaptarem a essas condições, desenvolvendo respirações alternativas ou estilos de vida oportunistas que lhes permitiram sobreviver à beira do desastre. Além disso, nas regiões mais profundas e quentes do Pantalassa, prosperaram comunidades de organismos que não dependiam da luz solar para sobreviver. Eles usaram o quimiossíntese, uma forma de obter energia a partir de produtos químicos emanados de fontes hidrotermais.
Estes ecossistemas extremos poderiam ter sido os primeiros na Terra e talvez pudessem assemelhar-se ao que encontraríamos se algum dia explorássemos oceanos em luas como Europa ou Encélado. A vida em Pantalassa não era apenas sobrevivência, era uma guerra constante por espaço, comida e oxigênio. Cada criatura que nadava naquelas águas estava perfeitamente adaptada para caçar, escapar ou morrer. O equilíbrio era tão instável que uma simples alteração na temperatura ou no pH poderia desencadear uma reação em cadeia capaz de destruir ecossistemas inteiros em questão de séculos, ou menos. Este era o mundo de Pantalassa, um lugar vasto, selvagem e radicalmente hostil, onde a evolução se manifestava com dentes, escamas, mandíbulas e armaduras. E neste mundo surgiria uma das faunas mais fascinantes, mortais e estranhas que o planeta já viu. Mergulhar no Pantalassa era entrar numa dimensão paralela, onde as regras biológicas pareciam escritas por uma mente delirante. Não existiam golfinhos ou tubarões modernos reinando ali, mas criaturas que pareciam ter saído diretamente de um pesadelo darwiniano. E embora muitos deles já não existam, os seus fósseis contam-nos histórias de uma fauna marinha violenta, engenhosa e completamente estranha. Um dos primeiros titãs que prevalece nesta narrativa é o Dunkleosteus, provavelmente o predador mais temido do Devoniano, há cerca de 360 milhões de anos. Tinha mais de 10 metros de comprimento e era blindado com uma armadura de osso tão forte quanto aço. O mais assustador não eram os dentes, porque na verdade não tinha nenhum, mas as placas ósseas afiadas que funcionavam como lâminas. Essas mandíbulas podiam fechar com uma força de mais de 5.000 newtons, capazes de dividir em duas qualquer criatura que estivesse em seu caminho, até mesmo outros Dunkleosteus. Mas este monstro não estava sozinho. Ele compartilhou o trono do terror com o Ichthyosaurus, répteis marinhos que dominaram os oceanos um pouco mais tarde, no Mesozoico. Alguns, como o Chonisaurus, atingiam 21 metros de comprimento, o que os tornava comparáveis a uma baleia azul. Embora muitos fossem predadores rápidos e eficientes, outros evoluíram para formas especializadas, como o Oftalmossauro, que possuía olhos enormes adaptados à caça em águas profundas e escuras. Outro dos colossos marinhos foi o Liopleurodonte, um pliossauro que, segundo alguns fósseis, poderia ter atingido 15 metros de comprimento. Embora haja controvérsia sobre seu tamanho real, a verdade é que ele tinha mandíbulas do tamanho de um carro e dentes curvos projetados para esmagar ossos. Este predador caçava em emboscada, usando sua força e velocidade para atacar presas inocentes, incluindo outros grandes répteis. Enquanto isso, mais perto do fundo do mar, os nautiloides gigantes, antecessores da lula e do polvo de hoje. Alguns gostam dele, camarões. Eles atingiram 9 metros de comprimento. Seu corpo era protegido por uma concha cônica gigante, e seus tentáculos, possivelmente venenosos, podiam capturar peixes, trilobitas ou até mesmo outros moluscos. Seu modo lento, mas implacável de caçar, fez dele um assassino silencioso, espreitando da escuridão do abismo. Nos recifes, verdadeiros labirintos de esponjas, corais primitivos e briozoários, fervilhavam formas de vida pequenas, mas mortais, peixes blindados, anfíbios aquáticos e artrópodes gigantes como o Iaekelopterus, uma espécie de escorpião marinho, que pode atingir 2,5 metros de comprimento. Embora tecnicamente vivesse em águas mais costeiras, a sua presença transformou as margens do Pantalassa em locais de caça mortais. Havia também os estranhos conodontos, criaturas parecidas com enguias com mandíbulas cheias de elementos, dentários semelhantes a espinhos. Durante muito tempo, os cientistas não sabiam a que grupo pertenciam, mas os seus restos mortais são tão abundantes que são hoje utilizados como marcadores fósseis-chave para datar camadas geológicas. Embora não fossem grandes, esses caçadores microscópicos ajudavam a manter o equilíbrio do ecossistema, assim como fazem hoje os pequenos peixes ou lulas. O mais fascinante sobre esses habitantes era como eles representavam toda uma gama de
Estratégias evolutivas. Alguns dependiam da velocidade, como os ictiossauros, outros na armadura, como os placodermos. Alguns, como os pliossauros, usavam a furtividade. E os nautiloides usaram a sua estrutura interna para controlar a sua flutuabilidade e mover-se entre diferentes níveis do oceano com precisão cirúrgica. Mas se havia algo que todos tinham em comum, era a constante necessidade de adaptação. Porque em Pantalassa, se você não evoluísse, você morria. E esta corrida armamentista entre predadores e presas deu origem a criaturas tão especializadas que a sua mera existência parece uma cruel piada evolutiva. O curioso é que, por mais brutais que essas espécies pareçam, muitas delas compartilham profundas ligações com os animais modernos. A lula, o polvo, o tubarão ou mesmo os peixes ósseos que vemos hoje têm antepassados que viveram nestas águas. O oceano que conhecemos hoje é apenas uma sombra calma do que já foi o inferno líquido do Pantalassa. No Pantalassa, a sobrevivência não era uma questão de sorte. Foi um jogo de xadrez sem fim onde cada peça, cada criatura, teve que desenvolver sua própria estratégia para permanecer viva mais um dia. Num ambiente onde ser grande não garantia domínio, a chave era a adaptação. E aí a evolução não deu trégua, recompensou os espertos, os mais bem equipados, e eliminou impiedosamente os que não se adaptaram. Vamos pegar o Dunkleósteo, por exemplo. Sua estratégia foi simples e eficaz: força bruta. Com uma das mordidas mais poderosas já registradas no reino animal, sua boca era uma verdadeira armadilha de aço. Mas além da mandíbula, ele tinha outra vantagem: a armadura óssea. Estava coberto por placas frontais e laterais tão grossas que poucos conseguiam enfrentá-lo. Essa armadura não apenas o protegia de predadores, mas também de seus pares. Sabe-se que Dunkleosteus provavelmente lutaram entre si por território ou parceiros, e seus ossos apresentam marcas de mordidas de outros membros de sua espécie. No entanto, nem todos puderam recorrer à força. Outros, como o nautiloides, eles dependiam de furtividade, flutuação e camuflagem. A sua carapaça permitiu-lhes controlar a sua posição na água, subindo ou descendo como submarinos vivos. Seus tentáculos, aparentemente sensíveis e possivelmente venenosos, pegavam as presas ao menor descuido. Além disso, podiam retirar-se para a sua concha para se protegerem de ataques, uma técnica defensiva que lhes permitiu sobreviver milhões de anos além dos seus predadores contemporâneos. Mais tarde, o Ictiosaurus. Eles se tornariam os reis da velocidade. Seus corpos hidrodinâmicos, semelhantes aos dos golfinhos modernos, permitiam-lhes percorrer longas distâncias em alta velocidade. Seus olhos enormes e adaptados à visão em águas profundas davam-lhes uma vantagem na detecção de presas antes que fossem avistadas. Alguns tinham dentes especializados para capturar peixes escorregadios. Outros desenvolveram técnicas de emboscada. Na verdade, acredita-se que certos ictiossauros caçavam em grupos, uma estratégia social surpreendentemente avançada para a época. Nas áreas mais escuras, outras criaturas desenvolveram adaptações ainda mais estranhas. Algumas espécies bioluminescentes produziram sua própria luz por meio de reações químicas, atraindo presas ou confundindo predadores. Estes mecanismos são semelhantes aos que vemos hoje nos peixes modernos de águas profundas, como o peixe-lanterna ou o famoso peixe-pescador. Imagine nadar na escuridão total e ver um pequeno ponto de luz movendo-se suavemente, apenas para descobrir que é uma isca na boca de um monstro. Mas os prisioneiros também tinham suas próprias coisas. Muitos peixes ósseos desenvolveram espinhos venenosos, escamas reflexivas ou até mesmo a capacidade de inflar como o baiacu atual. Alguns desenvolveram corpos planos para se esconderem sob a areia do fundo do mar, enquanto outros imitaram texturas ou cores do ambiente para se misturarem ao fundo. Estas formas de camuflagem não eram um luxo, eram um requisito para a sobrevivência. Havia até estratégias químicas de sobrevivência. Certas algas e esponjas produzem toxinas para evitar serem devoradas,
afetando diretamente a cadeia alimentar. Esses compostos, em muitos casos, ainda estão presentes nas espécies atuais e hoje são estudados como possíveis medicamentos. Uma das táticas mais interessantes foi a canibalismo. Quando os recursos eram escassos ou a competição era feroz, muitas espécies não hesitavam em devorar as suas crias ou os seus pares. Dunkleosteus, mais uma vez, aparece como exemplo. Restos fósseis apresentam sinais de terem sido mordidos por outros indivíduos de sua espécie. Esta prática brutal garantiu que apenas os mais fortes sobrevivessem, reforçando ainda mais a seleção natural nestes oceanos pré-históricos. Por fim, houve a estratégia de tamanho. Algumas criaturas, como pliossauros, eles simplesmente cresceram tanto que não tinham inimigos naturais. Suas dimensões lhes permitiram dominar vastas regiões do oceano, e sua energia estava focada em manter esse tamanho, em busca de presas grandes e na reprodução. Mas crescer tanto também teve o seu preço. Precisavam de grandes quantidades de alimentos, o que os tornava vulneráveis caso o ecossistema mudasse. Pantalassa era como um xadrez eterno, mas com as peças mudando de formato a cada geração. A arma de um predador hoje pode tornar-se inútil amanhã se a sua presa desenvolver uma nova defesa. A corrida evolutiva foi constante e não houve vitória final, apenas sobrevivência temporária. E nessa luta perpétua foram forjadas as criaturas mais bizarras, mortais e fascinantes da história da vida na Terra. Mas a questão era, poderiam estas estratégias salvá-los quando o próprio planeta decidisse mudar as regras do jogo? O Pantalassa era um oceano brutal e magnífico, mas mesmo os ambientes mais extremos têm o seu calcanhar de Aquiles. E para este colosso azul, a sua maior ameaça não vinha de fora, mas de dentro. Com o passar dos milênios, algo começou a mudar, muito lentamente, como uma rachadura invisível se formando no casco de um navio. As condições em Pantalassa começaram a se tornar instáveis. Tudo começou com uma série de eventos geológicos silenciosos, mas devastadores. Nas profundezas da Terra, o magma movia-se com violência crescente. As placas tectônicas abaixo de Pangaea e Pantalassa começaram a rachar, criando fraturas que desencadearam uma das maiores erupções vulcânicas de todos os tempos, a formação do Armadilhas siberianos. Estes gigantescos fluxos de lava, abrangendo milhões de quilômetros quadrados, libertaram quantidades colossais de dióxido de carbono, metano e outros gases com efeito de estufa na atmosfera. O resultado foi mudanças climáticas brutais, uma verdadeira febre planetária. A temperatura global aumentou dramaticamente. Os oceanos já quentes ficaram ainda mais quentes. E com o calor vieram as consequências. Os níveis de oxigênio na água começaram a cair de forma alarmante. Esse fenômeno, conhecido como anóxia oceânica, transformou vastas regiões do Pantalassa em zonas mortas. Sem oxigênio, muitos organismos simplesmente não conseguiriam respirar. Animais de grande porte, com metabolismo exigente, foram os primeiros a cair. Criaturas que antes dominavam os mares com força, tamanho ou inteligência, agora flutuavam frouxamente ou fugiam desesperadamente dessas zonas mortais. Mas os gases vulcânicos não apenas aqueceram, também envenenaram. O dióxido de enxofre, liberado pelas erupções, combinou-se com o vapor d'água para formar a chuva ácida, que caiu na terra e no mar, perturbando o equilíbrio químico dos oceanos. O pH da água caiu, afetando especialmente organismos com conchas de carbonato de cálcio, como corais, moluscos e alguns plânctons, cujas estruturas estavam literalmente começando a se dissolver. O desequilíbrio foi amplificado em cadeia. Com menos oxigênio e mais acidez, os ecossistemas entraram em colapso de baixo para cima. O fitoplâncton, principal fonte de alimento para muitas espécies, diminuiu. Sem o plâncton, as cadeias alimentares ruíram como peças de dominó. Espécies menores morreram ou migraram, deixando grandes predadores sem presas, que por sua vez começaram a passar fome ou a lutar entre si pelos últimos recursos disponíveis. Paralelamente,
Ocorreram variações nos níveis do mar, causada pela expansão térmica da água e pelo colapso de alguns sistemas costeiros. As costas mudaram de forma, os habitats mudaram ou desapareceram completamente, forçando milhares de espécies a adaptar-se ou a extinguir-se. Recifes inteiros foram soterrados, deltas varridos, plataformas continentais submersas. O que antes era um paraíso ecológico foi transformado numa armadilha mortal. Os mares tornaram-se mais densos, mais escuros, mais traiçoeiros. Os antigos gigantes não podiam mais andar livremente como antes. Muitos morreram presos em regiões onde o oxigênio estava desaparecendo gradualmente. Outros migraram para áreas mais frias e profundas, mas aí encontraram novos perigos. Pressão extrema, escassez de alimentos e competição feroz. Até o céu começou a escurecer. As cinzas das erupções cobriram a atmosfera, bloqueando a luz solar durante anos. Isto reduziu ainda mais a fotossíntese nos oceanos e arrefeceu brevemente algumas regiões costeiras. Uma oscilação irônica de calor e frio, de excesso e falta, acabou quebrando o equilíbrio ecológico do Pantalassa. No meio de todo esse caos, surgiu um novo vilão: o sulfeto de hidrogênio, um gás tóxico que pode ter sido liberado do fundo do mar durante eventos de anóxia. Este gás, letal para quase toda a vida, acumulou-se na atmosfera em concentrações que poderiam ter envenenado não só os habitantes do oceano, mas também muitos animais terrestres. Este cenário apocalíptico coincidiu com o fim do Permiano, aproximadamente 252 milhões de anos atrás. É quando o que os cientistas chamam a Grande Morte, a extinção em massa mais grave da história da Terra. Estima-se que até 96% das espécies marinhas eles desapareceram. Uma figura assustadora e impensável que reconfigurou para sempre a história evolutiva do planeta. O Pantalassa não foi destruído por um único cataclismo. Ele foi lentamente sufocado por seu próprio sistema em colapso. A sua grandeza era a sua condenação. Quanto mais vasto era, mais difícil era a sua adaptação. Quanto mais diversificado, mais frágil se tornava o equilíbrio. Os titãs caíram, os colossos foram silenciados. E do rugido ancestral daquele oceano infinito, apenas o eco fossilizado do que um dia existiu permaneceu. A queda de Pantalassa foi lenta, mas implacável. Durante milhões de anos, este oceano foi o lar de criaturas que desafiavam a lógica e os limites da biologia. Porém, nem a mandíbula mais afiada, nem a armadura mais grossa, nem a estratégia mais elaborada foram suficientes diante do que estava por vir. Uma das maiores catástrofes naturais da história da Terra. O que conhecemos como a extinção Permiano-Triássico, ou simplesmente a Grande Morte, não foi um evento repentino, como o impacto que exterminaria os dinossauros milhões de anos depois. Foi um colapso prolongado. Uma sinfonia agonizante onde cada instrumento, cada espécie, silenciou um a um, até o mar silenciar. Os primeiros a desaparecer foram os organismos mais sensíveis ao oxigênio: corais, braquiópodes, trilobitas. As formas de vida mais primitivas, aquelas que formavam a base do ecossistema marinho, ruíram num efeito dominó. Recifes que levaram milhões de anos para se formar foram desmantelados em apenas alguns milênios. E como sempre acontece na natureza, a queda de uns arrastou outros. Grandes predadores como Dunkleosteus. Eles foram condenados não por suas fraquezas, mas pelo desaparecimento de suas presas. Alguns tentaram adaptar-se, caçando espécies mais pequenas ou migrando para novas áreas, mas já era tarde demais. Seu tamanho, antes um símbolo de poder, tornou-se uma maldição. Eles precisavam de muita energia para sobreviver em um mundo que não conseguia mais alimentar sua voracidade. O Ictiosaurus primitivos, embora mais rápido e versátil, também sofreu perdas devastadoras. Os ecossistemas onde costumavam prosperar, mares quentes, ricos em plâncton e peixes, tinham desaparecido. Algumas linhagens conseguiram resistir e dar origem a novas formas no Mesozoico, mas as mais antigas, as nascidas no Pantalassa, ficaram presas numa espiral descendente. E não foram apenas as espécies animais que desapareceram.
Toda a paisagem ecológica mudou. As correntes oceânicas, alteradas pelo aumento da temperatura e pela falta de salinidade, deixaram de distribuir os nutrientes de forma eficiente. O oceano tornou-se um deserto líquido, onde até a fotossíntese era insuficiente para sustentar a vida. Áreas antes cheias de criaturas tornaram-se áridas, vazias, fantasmas do que já foram. Um dos últimos pregos no caixão de Pantalassa foi a possível proliferação de bactérias anaeróbicas, que não apenas sobreviveu sem oxigênio, mas produziu sulfeto de hidrogênio, H2S, como desperdício. Este gás altamente tóxico poderia ter emergido na superfície do oceano em grandes quantidades, subindo para a atmosfera. Não só envenenou o mar, também poderia ter afetado a vida na Terra, destruindo a camada de ozônio e deixando o planeta vulnerável à radiação ultravioleta. Tudo isso aconteceu num período de cerca de 60 mil anos. Em termos geológicos, isso é menos que um piscar de olhos. Foi um extermínio metódico e total. Perto de 96% das espécies marinhas, eles desapareceram. E não estamos falando apenas de indivíduos. Estamos falando de famílias, ordens, linhagens, inteiras apagadas para sempre. O fim do Permiano foi literalmente a maior reinicialização ecológica na história do planeta. As criaturas Pantalassa não deixaram herdeiros. Muitas das suas formas, das suas estratégias, dos seus desenhos evolutivos, extinguiram-se sem nunca mais regressarem. Onde antes dominavam os peixes blindados, surgiram novas criaturas com esqueletos mais leves. Onde predadores de aço caçavam, agora nadavam répteis mais aerodinâmicos, como os ictiossauros do Triássico. O oceano não morreu, mas morreu renascido. Pantalassa, embora continuasse a existir como corpo de água, já não era o mesmo. O ecossistema pós-extinção era diferente, menos diversificado, mais simples e, em muitos aspectos, mais silencioso. Ao longo da história, a vida mostrou uma resiliência incrível, mas este evento marcou um antes e um depois. Ele nos mostrou que nem mesmo os titãs são eternos. Essa mudança pode ser tão violenta que nenhuma estratégia de sobrevivência é suficiente. O Pantalassa, aquele oceano imenso, profundo e aterrorizante, acabou derrotado não por um monstro maior, mas pelo desequilíbrio interno do seu próprio mundo, por gases, por calor, por química, por mudanças tão invisíveis quanto letais, e nas suas águas não só foram enterrados milhares de milhões de cadáveres, mas também uma lição que a Terra ainda não esqueceu. O Pantalassa era mais do que um oceano. Era um reino de maravilhas e horrores, de formas impossíveis e forças imparáveis. Hoje, as suas profundezas perdem-se nas dobras do tempo, mas os seus avisos continuam vivos. Vivemos num planeta onde as alterações climáticas, a acidificação dos oceanos e a perda massiva de espécies lembram-nos assustadoramente desse antigo fim. Estaremos repetindo os passos rumo a uma nova grande morte? A história de Pantalassa não é apenas um conto de extinção, mas um aviso escrito em pedra e fóssil. Uma lição que grita do fundo: a vida é resiliente, sim, mas não invencível. Seremos capazes de ouvir esse eco antes que o mar fique em silêncio novamente?